Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos numa semana muito especial, que é a nossa semana de oração, onde nós estamos trabalhando um tema muito importante que é fortalecendo as bases da nossa fé. Começamos falando sobre a graça e hoje nós queremos falar mais especificamente sobre a fé. O que é a fé para nossa igreja? O que é a fé para a teologia reformada? A fé é a experiência que marcou a vida, por exemplo, de tantos homens de Deus, como retrata para nós Hebreus no capítulo 11, onde nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e foi também nessa experiência de da palavra de Deus que toca o coração, que Lutero, o grande reformador, o pai da reforma, nós podemos dizer assim, foi tocado pela palavra de Deus quando ele estava lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, e ele então é impactado, porque ali está escrito que o justo vive pela fé. E isso trouxe, na verdade, um grande impacto na vida dele, porque até aquele momento a concepção era que, na verdade, o que tocava o coração de Deus era a labuta, era o esforço humano para agradar a Deus, para que assim Deus, sendo satisfeito com aquilo que o homem faz, ele pudesse então experimentar uma experiência, ele pudesse ter uma experiência de fé que o levava para a vida eterna. Na verdade, isso não tem nada a ver com as Escrituras, porque as Escrituras dizem que o justo vive pela fé. No Novo Testamento nós aprendemos que o justo não é aquele que se justifica por si mesmo, mas é aquele que pela fé foi justificado em Cristo pelo sangue do Cordeiro de Deus que derramou na cruz do Calvário por mim e por você. Portanto, falar sobre fé, nós precisamos compreender que tanto a fé como a graça, segundo Efésios capítulo 2, diz que é dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. É Deus que gera pelo Espírito Santo a fé no seu coração. Muito mais do que bater no peito e dizer eu sou um homem de fé, eu preciso bater no peito e dizer eu sou um miserável. E se Deus não gerar fé no meu coração, eu sou incapaz de crer, de aceitar e de me mover por fé na presença do Senhor. E portanto, o que fica bem gravado para nós é que nós precisamos compreender de uma maneira muito clara, de uma maneira muito profunda e de uma maneira bíblica que a fé é gerada pelo Espírito Santo para que possamos então dar os nossos passos de fé. Dito isto, eu quero compartilhar com você a experiência de uma fé que transformou a vida de uma pessoa. E esse texto está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 24 até o 34, que conta a história da mulher do fluxo de sangue. Então ela passa 12 anos da sua vida gastando todos os recursos que tinha para chegar no final desses 12 anos e não ter nenhuma resposta que fosse positiva ou que trouxesse alguma melhora para a sua vida. E então ela é impactada porque ela tem a experiência de ver Jesus passando, uma grande multidão seguindo a Jesus, e ela, num ímpeto, numa ousadia, ela resolve caminhar até onde Jesus estava, passar pela multidão e tocar nas vestes de Jesus, porque no coração dela ela tinha plena certeza e convicção, fé, de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. O que move uma pessoa a uma ousadia tão grande como essa? É a fé que o Espírito Santo gera no coração dessa pessoa. E é interessante que essa mulher, ela, pela fé que foi gerada no coração dela, ela é capaz de vencer as barreiras culturais, as barreiras religiosas e a barreira geográfica também. Era uma multidão que cercava Jesus. Jesus estava ali cercado pelos discípulos e uma multidão ainda ao redor. Tanto é que no momento em que essa mulher ela avança para o meio da multidão, coisa que ela não deveria fazer simplesmente por ser mulher dentro da sua época e dentro de realidades culturais, felizmente vividas até hoje. Então ela vai avançando, ela vai se aproximando, ela vai passando por entre os homens, coisas que uma mulher da sua época não poderia fazer devido à questão cultural e religiosa. Mas ela ousa avançar no meio daquela multidão.
ela ousa avançar até chegar bem próximo de Jesus e tocar nas suas vestes. Naquele momento, ela percebe que alguma coisa acontece na vida dela e ela tem convicção de que a cura dela aconteceu porque ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. No mesmo momento, diz as Sagradas Escrituras, nesse texto que nós citamos, que Jesus ele percebe que alguma coisa também acontece com ele. E as Sagradas Escrituras diz para nós que naquele momento Jesus percebe que dele sai virtude, algumas versões diz virtude, outras versões diz poder. Naquele momento, o toque daquela mulher nas vestes de Jesus faz com que Jesus pare para saber o que está acontecendo e quem o tocou. A surpresa dos discípulos qual foi? Mestre, tanta gente está aqui, encostando no Senhor, te apertando aqui no meio dessa multidão, como a gente vai saber quem é que te tocou se tantas pessoas já te tocou? E ele vai dizer, não, alguém me tocou de uma maneira especial. Ou seja, alguém tocou com uma fé especial nas vestes de Jesus, que fez Jesus parar naquele instante. Naquele momento em que a mulher toca nas vestes de Jesus, ela é instantaneamente curada, restaurada e transformada. E é importante dizer que naquele instante ela não só tem a sua cura física, mas ela tem também o resgate, a restauração da sua dignidade como uma pessoa curada, uma pessoa que poderia viver no convívio ali das pessoas próximas, dos seus parentes, enfim, dos seus familiares. Essa fé salvadora também é uma fé transformadora. Essa fé que nos leva a Jesus, essa fé que nos faz avançar em direção a Jesus, é uma fé que não só nos conduz para a vida eterna, mas é também uma fé que transforma a nossa realidade. A fé que o Senhor quer gerar no seu coração é uma fé que te revela Jesus como teu Salvador, como a única resposta para a sua vida, a fé que precisa haver no seu coração, e isso é graça de Deus, é bondade de Deus, é uma fé que nos faz tocar o céu e ao mesmo tempo sermos tocados pela glória de Deus, no sentido de termos a nossa vida completamente transformada. O poder da fé é o poder que nos move em direção a Jesus, que nos faz reconhecer que Ele é a única resposta que nós precisamos e que realmente há de transformar a nossa vida por completo. Deus abençoe grandemente o seu coração e em nome de Jesus que essa fé salvadora e transformadora alcance sua vida de uma maneira tal que a sua vida possa tomar novos rumos e que em nome de Jesus sua vida seja completamente preenchida pela presença, pelo poder e pela bondade de Deus. Um forte abraço para você, fica na paz do Senhor e guarda essa palavra no seu coração, para que em nome de Jesus você seja abençoado pelo Senhor com essa fé que salva, que cura, que transforma. Um forte abraço, Deus abençoe você e até a próxima.